Olá, eu sou Lúcia Gouveia Pimentel, professora da Escola de Belas Artes da UFMG. Olá, eu sou Gabriela Clemente, doutoranda pela Escola de Arquitetura da UFMG. E a professora Paula Barros, que é da Escola de Arquitetura da UFMG, compõe com a gente o projeto Desenhando Outras Realidades com Crianças, que é um projeto de pesquisa, ensino e extensão com as ações artísticas na interface. A equipe de pesquisadores é de várias áreas, né, e ainda compõe as crianças e parte do corpo docente da Escola Municipal Ulisses Guimarães, na favela do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. As crianças participam de todas as etapas da pesquisa e são elas que avaliam os resultados. A gente fez a pesquisa com 10 crianças que produziram pinturas, desenhos, tanto nos trajetos que costumam fazer entre as suas casas e a escola, quanto algumas na escola, na própria escola. E embora essas propostas de desenho e pintura não tenham o objetivo de participar do ensino-aprendizagem de arte, elas são usadas como estratégia de pesquisa. O destaque que nós temos dados aos desenhos e às pinturas como uma tática de investigação tem nos permitido acessar um modo particular do pensamento que as crianças geram sobre o Morro do Papagaio. E por se tratar de uma análise do campo das artes, nós trouxemos para o processo Caminhando, de Lígia Clark, em função das diversas possibilidades de interação, entre elas a ideia de superfície. Então, nós passamos a perceber o morro como uma superfície que recebe as ações dos projetos. As crianças têm realizado os desenhos e as pinturas ao longo dos trajetos que elas fazem de suas casas até a escola, porém, esses pontos, casa e escola, não têm sido vistos por nós como pontos fixos, estáticos, mas como caminhos, extensões, um contínuo que tem possibilitado a materialização das expressões das crianças. As análises dos desenhos e pinturas, então, nas análises, a gente usou a metodologia artística de pesquisa, por se tratar de uma atividade, né, que envolve várias áreas do conhecimento e que as metodologias artísticas conseguem promover, então, essa simbiose, e o foco nosso era o próprio gesto investigativo que conduzia essa pesquisa. A intensidade das qualidades artísticas e estéticas dos trabalhos foram analisadas não com estilo de rigor estético ou rigor artístico, mas sim como uma prova, uma evidência de unidade e sentido que poderiam mostrar para a gente em relação à vida dessas crianças. A gente chegou a várias conclusões inclusive inesperadas, mas o que a gente estava, então, focando foi o valor sensível desses desenhos e pinturas, investigando memórias, emoções, desejos, e que a gente sabe que cada visualidade produzida tem camadas, mas que podem também refletir um pouco da vida no Morro do Papagaio. No momento da realização dos desenhos e das pinturas, não houve nenhum repasse de técnica, e foi solicitado a elas que desenhassem como elas gostariam que fosse a favela onde vive. Nós disponibilizamos materiais rotineiros, como lápis de cor, canetinha, colas coloridas, e no momento da análise dessas produções, nós fizemos a aplicação da metodologia artística de pesquisa. Para nos guiar, fizemos uma pergunta: os desenhos e as pinturas expressam as experiências de vida dessas crianças? Então, nós iniciamos nos colocando em contato com os trabalhos originais e deixamos que eles mostrassem por onde seguir. Nós tomamos uma decisão de fazer uma primeira observação do conjunto dos desenhos e depois nós partimos para as análises de um por um. A primeira análise aconteceu no coletivo,
A equipe de arte selecionou um desenho e junto nós começamos as observações. E aí começaram a surgir os primeiros registros: cor, forma, textura. Destacamos os elementos, casas, árvores, borboletas, e surgiram também os primeiros termos: contorno, desenho e peso. Após essa experiência coletiva, nós seguimos para a análise individual, seguindo os mesmos princípios. E no início agora de 2023, a gente elaborou um material para dar visibilidade a essa produção de desenhos, pinturas para as crianças. Esse material é composto por adesivos, elementos para recortar e dobrar, e um mapa com a representação aérea do morro, para que esses adesivos e esses elementos montáveis pudessem compor, então, com essa representação do morro, o conjunto dessa obra coletiva. A gente tomou cuidado de cada criança ter pelo menos um dos seus desenhos incorporados à peça, mas a seleção de imagens a gente teve que fazer pela possibilidade gráfica, né, da composição, deixando sempre algum espaço em branco para onde poderiam ser feitas interferências. E a parte de uso de tesoura, a gente ligou com essa questão do Caminhando da Lígia Clark. Foram impressos 500 morros de papel, foram entregues à escola municipal, e esse material vai ser distribuído, está sendo distribuído entre os professores, professoras, para que eles e elas elaborem, então, atividades com as crianças. A gente fez um piloto na UFMG, as crianças se deslocaram, as crianças da escola se deslocaram, não só as da pesquisa, mas outras crianças também se deslocaram para a UFMG, onde foi mostrado o material, o morro de papel, e onde elas puderam interagir, falar sobre, né, o que elas achavam e tal, e dar sugestões, inclusive, para próximos trabalhos, né? O que a gente tem como uma das conclusões a que se chegou foi de que as metodologias artísticas de pesquisa são uma ação transdisciplinar, e por serem interdisciplinares, elas têm essa questão de poder abarcar várias áreas do conhecimento. E que é muito necessário, na verdade, quando você está numa equipe de pesquisa multidisciplinar, pensar nessa maleabilidade, na abertura do novo e num novo olhar, quer dizer, novas perspectivas de olhar que podem ser ativadas. Gratidão, essa é a professora Paula Barros, numa das atividades com as crianças no Morro. Gratidão.